Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, hein? Comentando e compartilhando, porque você acordou com o homem assim, ó, sorriso de orelha a orelha. E quem acordou assim, deixa aqui escrito Vasco, desafio, mais de 200 Vasco, 300, 400, qual vai ser o número de comentários com a palavra Vasco? Porque nós goleamos, aliás, há praticamente 10 anos isso não acontecia, né? O Vasco venceram o adversário pelo placar de 5-0. Azevedo, você ficou empolgadíssimo com o que você viu? Não, mas vi muita evolução e isso chamei a atenção na nossa transmissão aqui no Fanático Vascaíno. Então chega deixando seu like, comentando, compartilhando, se inscreva no nosso canal se você é novo. Hoje tem live, Mundo Ed, vamos fazer a partir das 6 da tarde, eu, Edmundo, o Kika Marta, que já virou Vascão também. Vamos falar muito sobre a partida de ontem, mas já vou adiantar para vocês algumas coisas que vi e achei muito positivas do Vasco em relação ao último jogo, que foi derrotado para o Volta Redonda, que ontem venceu o Fluminense também. Mais um grande que perdeu para o Volta Redonda. Aliás, o Vasco está em sexto lugar, começou a rodada em nono, terminou em sexto, a 2 pontos justamente do próprio Fluminense, quarto colocado, mas com um jogo a menos. Então, o Vasco, aquele clássico com o Botafogo, vencendo, tira o Botafogo do G4, entra ele no G4, né? Aí fica a briga ali com o Fluminense, enfim, por disputa de critério de desempate. O que eu vi de positivo no jogo de ontem? Quem acompanha o nosso canal sabe que eu venho batendo na tecla de que o Vasco precisa ter um esquema que favoreça ao seu artilheiro, senão ele vai morrer de fome. Eu usava essa expressão aqui. Ontem que a gente viu um time jogando de forma para frente e na direção do centroavante. Gabriel Peck fez uma grande partida, o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela assistência ao Pedro Raul, pela movimentação. Vimos ontem uma entrada de um garoto da base, que eu já vinha falando aqui há algum tempo, que a gente tem na base um menino chamado Rodrigo, que poderia entrar no meio campo, com camisa 5, para quem gosta do 5, eu jogaria com 2-8, mas que é o 5, tá aí o Rodrigo na base, melhor que o Zé Gabriel. Se machucou, Zé Gabriel tá fora do jogo. Então assim, tem coisas que vão acontecendo e que vão modificando com o tempo. Mas vamos lá. Em relação ao Vasco, vi uma saída de bola muito interessante, que o Vasco já fazia, mas sem a qualidade. Os zagueiros abrem, de um lado o Miranda, do outro o Léo. O volante vem o primeiro, que era o Zé Gabriel, ontem foi o Rodrigo. O Jair aproxima, então eles formam uma espécie de um losango na saída de bola. Perfeito, torcedor? Os laterais, antigamente, o que faziam? Normalmente abriam e espetavam na frente. O que faz agora o Maurício Barbieri? Traz esses laterais por dentro e abre os extremos, os pontas, Figueiredo e Gabriel Peck. Com isso, Gabriel Peck e Puma Rodrigues do lado direito, Piton por dentro e Figueiredo por fora, fizeram dobradinha o tempo todo. O gol do Piton sai na dobradinha com o Figueiredo. O lance do Peck sai em jogada com o Puma Rodrigues. Aliás, outras saíram assim também. O Alex Teixeira não se encontrou no primeiro tempo, não achou a posição dele. E o Pedro Raul presente, onde tem que estar um centroavante. Fomos para o segundo tempo. Mesma formação, mas uma mudança tática interessante. Empurrou o Alex Teixeira para ser o segundo atacante. Trouxe o Peck e o Figueiredo para uma espécie de 4-4-2, mas com a mesma movimentação na dobra pelo lado do campo. Alex Teixeira enfiado com Pedro Raul, deu super certo. Ele jogou demais no segundo tempo, cresceu, elevou o nível, deu assistência ao gol do Peck. Quando o Pedro Raul foi lá buscar a casquinha no meio campo, aí sim é a função dele, não buscar para fazer pivô, para arrancar. Ele é lento para isso. Ele não tem essa explosão, essa velocidade, mas dentro da área se posiciona muito bem, como foi no quarto gol. Aí depois do 3-0, fatura liquidada logo no início, o Maurício Barbieri começou a dar ritmo para outros, tirou o Rodrigo que tinha cartão, botou o De Luca para começar a dar ritmo para o Patrick De Luca, botou o Orediano, que fez uma boa dobradinha com o Puma, muita tabelinha ali, que até na transmissão o JP, né, o João Paulo, que lá dos Estados Unidos, falou, tabelinha Mercosul, e verdade, tabelinha Mercosul. O Orediano já mostrando desenvoltura, canhotinho jogando pelo lado direito, mas cortando, insinuante, vai para dentro. Gostei dos poucos minutos que vi, claro que é muito pouco, e tem que esperar um pouco mais. Entrou o Eric Marcos bem, e aí, todo garoto que entra num jogo como esse, entra bem, porque o time está certinho.
Estava jogando bem. Ah, o Rezende, não importa. O Vasco fez o seu papel. Foi lá, se impôs, jogou e não deixou o adversário criar condições de assustá-lo. Assustou o quê? No lance do primeiro tempo, num escanteio, depois um impedimento, um gol que foi invalidado e mais nada. O Vasco não deixou o Rezende se assanhar em campo. Jogou com autoridade. Vai ser assim daqui para frente? Tem que ser. A bola do segundo gol do Pedro Raul é de centroavante, está posicionado no lugar certo, na hora certa. E assim tem que ser, torcedor. Porque assim você quer se acostumar com o Vasco para frente, abastecendo o seu centroavante, que numa eventualidade o GB pode ser um substituto. Ah, mas o Lelê fez mais um gol, artilheiro do estadual. A gente tem na base um garoto que é muito bom, tem um Ryan que pode ser um camisa 10, mas tudo com o tempo, com a maturação, que aliás esse time está passando por isso, um processo de maturação o tempo todo. Assim é o Vasco na versão 2023, processo de amadurecimento do time, de consolidação, chegada de reforços, como o Manuel Capaz está chegando, outros que vão chegar como um camisa 10, Nenê é uma incerteza, segue para o brasileiro, mas é um processo de crescimento para esse ano, o Vasco lá no final não ter que contratar de novo 15, 20 e refazer um time. Para no ano que vem trazer 5, 6 peças, 2, 3 vão embora, uma reposição e um incremento, para que isso aconteça de forma sistemática. É só olhar quem está brigando sempre na ponta da tabela nos últimos anos. Não refaz elenco de ano para ano. Traz 2, 3, libera 2, 3 e assim vai crescendo. Vem de garotos da base e o Vasco vai ser assim. Lembrando que nesse time ainda entra o Marlon Gomes. Como é que vai fazer? Maurício Barbieri que se vire. Rodrigo foi bem, foi Jair, dono do meio campo, dono do meio campo. Alex Teixeira cresceu no segundo tempo, cresceu. Figueiredo, regular. Defesa, não foi muito acionada. Claro que tem que ter a recomposição, correr para trás. E aí o Vasco ainda está falhando. E vai apresentar falhas. Agora, é uma vitória que dá moral ao time. Para chegar contra o Nova Iguaçu, terça-feira, lá em Brasília, peito estufado, grandão. Vence o Nova Iguaçu, chega contra o Fluminense, maior ainda. Aí, meu irmão, venceu, vai pegar o Botafogo como? Ó, lá em cima. É isso. É crescimento. O estadual serve de laboratório, aprimoramento, crescimento. Ah, mas esse é o time do brasileiro? Não, torcedor. Mas ele está ganhando corpo. E o jogo de ontem foi importante para isso, porque venceu e convenceu. Vence de 1-0. Ah, só 1-0, Rezende. O Flamengo vai ser de 1-0, Boa Vista, último colocado no campeonato. E aí? O importante é somar 3 pontos, bem, que foi o que o Vasco fez. Ao contrário do Flamengo, ao contrário do Fluminense, ao contrário do Botafogo nessa rodada. O Vasco venceu bem. Eu vi assim o jogo, não sei você. Bota a sua opinião, escreve aqui. Vasco, e tamo junto, galera. Um ótimo dia, até mais tarde. Tem short na hora do almoço, como sempre. E às 6 horas o Mundo é de eu, você, de Mundo e Gui Camarda. Tudo nosso e nada deles. Casaca neles!